Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que tu vai estar vendo esse vídeo, né? De imediato então eu já peço desculpas pelos excessos de ruídos do vídeo, meu aparato aqui de videoaulas não está dos melhores, vamos trabalhar aí nessas questões nos próximos meses, tá? Na aula de hoje então, eu preparei um material para a gente falar sobre as evidências da evolução biológica, tá? Então vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem aqui que eu preparei para vocês, a gente vê uma série de estruturas aí e de formas de vidas diferentes, tá? Então a gente tem tipos de estruturas diferentes, né? Tipos de células diferentes e tipos de organismos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma célula, né? Um cloroplasto, que é uma célula vegetal que está presente nas árvores, nas plantas, né? Aqui a gente tem um neurônio, né? Que é uma célula, então, que vai propagar uma informação, um impulso nervoso, uma informação, um pensamento, vai evocar uma memória. Então, é uma célula aí do sistema nervoso que está presente nos seres nos animais, né? Mamíferos, não só nos mamíferos, nós seres humanos, mas em outros tipos de animais também, de uma maneira um pouco menos complexa, como os neurônios, né? Mas tem sistema nervoso aí em vários outros tipos de estruturas vivas, de animais. A gente tem então aqui a figura de um vírus, aqui a gente tem a figura de uma bactéria, e aqui a gente tem a figura de um zooplâncton, que é um animal unicelular, e aqui a gente tem uma figura de um leucócito, um glóbulo branco, que é uma célula hematopoética de defesa aí do sistema, do sistema dos nossos seres humanos, né? E aqui a gente tem mitocôndrias, que são encontradas tanto em células vegetais, quanto nas células nas células de origem animal, tá? Animal e vegetal. Então aqui, essa figura eu trouxe para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa diversidade da vida, né? Sobre essa diversidade biológica. E aí, a partir daí, né, para a gente começar a pensar um pouquinho, então o que significa estar vivo, né? Então eu já falei algumas questões aí, como no início nessas figuras que eu apresentei para vocês, mas vamos tentar pensar um pouquinho do que a gente é formado, né? O que a gente tem de igual, vamos dizer assim, em todas essas figuras aqui. O que tem de igual em todas as figuras aqui que não tem, por exemplo, numa pedra? Ou o que tem numa pedra que tem na gente também? O que vocês acham? Então, eu gosto sempre de começar com essas perguntas para a gente dar uma raciocinada aí sobre a vida, tá? Então, quando a gente pensa numa pedra e quando a gente pensa em nós, seres humanos, a pedra apresenta... Ai, desculpem os ruídos. Horário do rush. Não dá para gravar vídeo aula no horário do rush, mas é o que temos hoje. Temos aí, então, estruturas, né, átomos, que são então, moléculas, átomos vão formar moléculas, né, e essas moléculas, elas são encontradas, por exemplo, hidrogênio na pedra, como é encontrado também em nós, seres humanos. Então, todas as coisas, elas são feitas de átomos, então isso é uma semelhança entre todas as partículas aí que a gente pensa, né? Então, o ar, a água, todas as estruturas que eu mostrei nesse slide aqui anterior, tudo é feito, então, de moléculas, tudo é feito de átomos. Essas moléculas, elas vão se juntar e formar compostos mais sofisticados, como, por exemplo, a gente tem aí a glicose, né? Que é 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Temos aí a água, formada então por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, né? O oxigênio, né? 2 moléculas de oxigênio, formando o O2, são moléculas aí vitais para o desenvolvimento dos seres vivos, tá?
que, por exemplo, uma pedra não apresenta essa conformação. Se a gente, por exemplo, bater duas pedras, a gente não vai ter uma nova pedra nascendo aí, né? Então, os seres vivos, eles têm a capacidade de se reproduzir, tá? E outras que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho. Então, essa estrutura aí da vida, né? A gente pode dizer que átomos, moléculas já são estruturas, né? Que é uma evidência evolutiva, né? Uma evidência evolutiva porque a gente encontra essas estruturas aí nas mais diversos tipos de, de, de vida, né? E a gente tem, então, os átomos, né, lá da química, da tabela periódica se formando para formar as moléculas. Os átomos formam moléculas. Essas moléculas vão formar os organoides, como a gente tem, por exemplo, cloroplasto, mitocôndria. A gente vai ter, que mais? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vacúolo. Vamos ter, dentre outros tantos, que vão formar a célula, tá? Então, a célula, ela já é a nossa primeira evidência evolutiva, tá? A célula, ela é a unidade básica e fundamental da vida, tá? Então, para existir vida, precisa existir célula. Essa célula, então, ela tem um conjunto de organelas que promove a ela todo um conjunto de reações químicas que são vitais, como a própria produção do ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula aí que é necessária para tudo, né? Para locomoção, para a gente quebrar alimentos lá no processo de digestão, para pensar, né? Então, os neurônios gastam aí muita energia e dentre outros. Então, essas células elas vão se agrupar em tecidos, vão formar os órgãos vão formar os sistemas, e aí a gente tem o organismo, né, ou o indivíduo. Então, esse quadrinho é um quadrinho clássico aí da biologia, né, bem introdutório da biologia geral, tá? Então, a gente tem a célula como principal unidade da vida, e todas as coisas vivas são feitas de célula. Aí a gente tem a questão dos vírus, né, entrando aí, fazendo uma pausa, né, e aí os vírus são considerados vivos ou não? Tem toda uma discussão em relação a isso dentro do meio científico, né? Porque os organismos, os vírus, eles precisam invadir hospedeiros, que são células procarióticas ou células eucarióticas, que para poder se desenvolver, né? Então, tem essa questão aí dessa discussão aí se os vírus são vivos ou não. Mas todas as coisas vivas vão ser feitas de célula, exceto o vírus, tá? Então, essas células, elas são, então, pequenas unidades, né, limitadas por membranas plasmáticas, muito importantes, preenchidas com uma solução aquosa, concentrada com compostos, dotadas de uma capacidade extraordinária de criar cópias delas pelo mesmo crescimento, pelo seu crescimento e pela sua divisão em duas, tá? Que são a divisão aí, a mitose, a divisão celular, tá? Que esses assuntos aí vocês vão estar vendo mais pra frente. Então, a vida, para ela funcionar, ela precisa de uma estrutura, né? Então, a gente viu ali que tem todo um arranjo de átomo, molécula, então tem toda uma estrutura que rege aí a vida. As células, elas se reproduzem, então as células, elas têm a capacidade aí de se dividir, de dividir o seu material genético, que é um outro item aí que é essencial para a vida. Então, todas as células, elas apresentam material genético, tanto células procarióticas quanto células eucarióticas. Essas células, né, esse grupamento, esses seres vivos, eles sempre vão apresentar um comportamento, né, mesmo sendo unicelulares. Então, a gente tem lá o exemplo, por exemplo, né, de um zooplâncton. Ele é um animal unicelular, ele é eucarionte, e ele apresenta o comportamento, né? Então, ele, por exemplo, vive na água, ele tem quem ele se alimenta, ele tem os outros animais que predam ele, então ele tem flagelos aí para ajudar ele a se locomover, assim como as bactérias, tá? Então, as células apresentam esse padrão aí, esse comportamento, e todas as células, todos os organismos vivos, eles se adaptam,
tá? Eles se adaptam ao ambiente que eles estão inseridos, certo? E isso confere a eles uma evolução. Então, essa foi uma breve introdução para a gente chegar nas evidências da evolução, tá? Quais são as evidências propriamente dito? Então, algumas eu já fui falando aí, tá? Então, a gente tem as evidências moleculares, que é a própria questão do DNA, a célula, né? É uma própria questão morfológica que existe aí como característica de evidência evolutiva, biológica, tá? Aí a gente vai então falar um pouquinho, né, de cada uma dessas evidências. Então a gente tem a separação aí dessas 4 categorias, que é documento fóssil, adaptações dos seres vivos aos seus ambientes, semelhanças morfológicas e evidências moleculares. Então aqui esse quadrinho bem lindinho, esse desenho, né? Que não foi eu que fiz, gostaria inclusive de ter essas habilidades, não tem. Mostra, tá? Eu retirei da internet, o link tá aqui. Mostra, então, um resumo, então, do que a gente vai falar, tá? Então, essas evidências da evolução, a gente tem as evidências celulares, como eu já falei, né? Então, os seres vivos, exceto os vírus, todos eles são formados por células, ou células procarióticas ou células eucarióticas. Todos eles têm um código genético, tá? Esse código genético, a gente vai até falar um pouquinho mais depois, ele tem as mesmas pares de bases nitrogenados, adenina, guanina, citosina, timina, tá? Quando a gente fala de DNA. A gente tem a gente tem, por exemplo, os órgãos vestigiais, que é um outro tipo, então, que são estruturas que existem ainda, por exemplo, nós seres humanos, como o apêndice, que antigamente funcionava, hoje em dia não está funcionando mais, tá? Não é mais útil pra gente porque a gente não degrada celulose. Antigamente, nosso comportamento, né, de vida aí, na época das cavernas pré-históricas, a gente se alimentava de muitas sementes, de muitos desses tipos de alimentos. Então, a gente precisou de uma estrutura que evoluiu, que se adaptou para digerir celulose, que no caso, a gente não faz mais isso. Nossos hábitos de vida mudaram. Hoje a gente cozinha os alimentos, né? A gente tem outra maneira aí de se alimentar. A gente tem os fósseis, tá? Os fósseis, então, são restos ou vestígios de seres vivos de muito tempo atrás, mais de 11.000 anos atrás, para ser considerado fóssil. Tem todo um tempo aí desses animais que devem estar aí soterrados, digamos assim. A gente tem analogias e homologias que eu vou estar explicando aí melhor um pouco nos próximos slides, tá? Então, o documento fóssil. Documento fóssil é esse material aí que é extremamente resistente. Então, a gente tem o osso, por exemplo, o tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido que ele é formado por cristais de hidroxiapatita, que é cálcio, que é fosfato, que é magnésio, que é fibras colágenas, que promovem uma rigidez enorme, então, desse tecido ósseo, tá? Tanto uma rigidez quanto durabilidade, tá? Então, esses ossos, eles ao longo de milhões de anos, eles são encontrados até hoje, tá? Então, são documentos importantes que atestam aí semelhanças evolutivas ao longo do tempo, não só de animais de mesma espécie, como por exemplo aqui no caso Homo sapiens, tá? Que somos nós, mas também em outros tipos de animais que já foram extintos, por exemplo, dinossauros, esse outro tipo de animal que também já foi extinto, tá? Então, o documento fóssil é uma evidência evolutiva aí bastante importante. E os arqueólogos aí trabalham fazendo sempre essa pesquisa e esse estudo detalhado aí desses fósseis. Depois a gente entra no segundo item, que é adaptações dos seres vivos aos seus ambientes, tá? Então, a gente tem 2 tipos principais de adaptação, que é a camuflagem e o mimetismo. Ah, desculpa, gente, pulei esse slide aqui. Tá, então, aqui. Então, os seres vivos, eles vivem nos mais diversos tipos de ambientes. Então, aqui a gente tem, né, vários tipos de ambiente, por exemplo, lá no Polo Norte, a gente tem ambiente, por exemplo, o ar, aqui temos culturas de bactérias, né? Aqui a água, o ar,
também passarinhos, né? Animais, então, que vivem aí em rios, na parte de água doce, parte de água salgada, animais que vivem aí, né, em árvores, enfim, em tocas. Então, nós temos uma ampla variedade de ambientes que e uma ampla variedade de animais, tá? Então, o que acontece? Esses animais, para sobreviver, eles apresentam dois tipos principais de adaptações que a gente vê em muitos tipos de animais, que é a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem, eu trouxe então aqui para vocês esses 3 exemplos. Então, a gente tem aqui o camaleão, né? O camaleão, então, ele tem cromóforos, que são pigmentos, né? São estruturas, são pigmentos lá no tecido epitelial desse animal que pode se altera, né? Quando esse animal, então, está em perigo, por exemplo, ele se camufla em relação ao meio ambiente. Então, uma questão importante da camuflagem, que é diferente do mimetismo, é que na camuflagem esses animais eles se evoluíram, né, nas suas adaptações, para imitar o meio ambiente onde eles estão inseridos, tá? Para fugir dos predadores. Então aqui a gente tem o bicho-pau, né? E aqui a gente tem não é grilo, é o outro. Esqueci o nome, gente, do bicho. Ai, peraí. Gafanhoto, tá? Então, esses animais podem ver que eles são muito parecidos, né, com o ambiente onde eles estão inseridos. O camaleão ainda tem essa capacidade aí de alterar aí a sua coloração, né? Mas tem outros que não, por exemplo, o gafanhoto ele já é verdinho, tá? Então ele se adaptou aí a esse ambiente em que ele vive e isso deu a ele um sucesso reprodutivo, aumentou a taxa aí de sobrevivência no meio ambiente e esse animal então evoluiu aí através da seleção natural, que também é o nosso próximo ponto de estudo. E o mimetismo. O que é o mimetismo? Também é uma adaptação, só que o mimetismo ele não é em relação ao meio ambiente, ele é em relação aos outros tipos de animais, tá? Então, os animais eles desenvolveram características de outros animais, como por exemplo cores, para se protegerem. Então, esses animais, primeiramente, eles evoluíram então para a sua evolução faz parte aí apresenta essa coloração, que é uma coloração que é assim, para o predador é chamativa, né? Então, por exemplo, o predador já fica com medo de predar esse animal, porque ele tem um aspecto ruim, né? Digamos assim. E aí a gente tem 2 tipos de mimetismo, o mimetismo batesiano e o mulleriano. Qual é a diferença dos dois? É que o mimetismo batesiano, esse desenvolvimento de características de outros animais, não é entre animais da mesma espécie, são de animais diferentes. Então, por exemplo, de espécies diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, a abelha e a mosca, né? São espécies diferentes. Já o mimetismo mulleriano é entre a mesma espécie. Então, a gente tem aí espécie de cobras, né? Uma espécie treinada de cobras. Então, aqui a gente tem a coral e a gente tem outros tipos de espécie desse grupo aí que se mimetizam a coral para tentar aí se sobreviver. Elas não são venenosas como a coral é, mas elas apresentam essa coloração para afugentar aí os predadores, certo? Depois a gente entra nas semelhanças morfológicas. Nas semelhanças morfológicas, a gente tem 2 questões aí na verdade 4, né? Vamos por partes. Uma primeira questão que a gente estuda é estruturas homólogas. O que são estruturas homólogas? Estruturas homólogas, elas primeiramente são animais, né? Que têm a mesma origem embrionária. Então aqui a gente vai comparar os mamíferos. Então, a gente tem aí, por exemplo, o morcego, o golfinho, o cão e o ser humano. Vamos comparar esses grupos aqui. E o que acontece? Eles têm o mesmo ancestral comum, tá? O mesmo ancestral comum, só que eles,
a função, além de ter o ancestral comum e ter toda uma questão embriológica aí igual, né, do desenvolvimento embrionário, como também a própria questão dos genes, né, que vão codificar aí para cada parte de célula e de proteína, essa função desses animais, mesmo eles tendo origem embrionárias diferentes, iguais, essas funções são diferentes. Então, por exemplo, o morcego, para que ele usa digamos, a estrutura dele, que seria como se fosse o nosso braço, né? Ele usa para voar. A gente não, a gente usa para pegar coisas, né? Para se alimentar. O golfinho usa para quê? Para nadar, tá? Por exemplo, esses dois animais, o cão, a ovelha, usa para quê? Para correr, certo? Então, esse grupo aí, que é o grupo dos mamíferos, por exemplo, né, que eu coloquei aqui, eles são mesma origem embrionária, eles têm as mesmas estruturas ósseas, mesmo ancestral comum, mas eles têm a função diferente. Isso se chama estruturas homólogas, tá? São mesma característica embrionária, mesmo tipo de osso, mas eles têm funções diferentes. Voar, nadar, correr, agarrar. Beleza? As estruturas análogas, o que é? É o oposto do que a gente viu anterior. Então, são dois tipos de animais que não têm a mesma origem embrionária, tá? Mas eles têm obrigatoriamente a mesma função. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma ave e do inseto. Qual é a função da asa desses bichos? É voar. Só que o inseto é um invertebrado, a ave é um vertebrado, certo? Então, tem toda uma diferença embrionária, né, e histológica aí. Então, por exemplo, o inseto, a asa dele não é feita de osso, é feita de quitina, que é um outro composto aí, né? O nosso não, os nossos ossos, né, são feitos de ossos, é o exemplo aí da ave, tá? Então, essa é a diferença entre estrutura homóloga e estrutura análoga, tá? Frente a essas mudanças que são condizentes com o ambiente, tá, gente? Então, a gente está lembrando sempre que a gente está falando de evidências da evolução, a gente tem uma coisa que a gente chama de irradiação adaptativa. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um ancestral comum, mamífero, né? Que fez o quê? Irradiou para ambientes totalmente diferentes. Então, a gente tem várias espécies adaptadas a ambientes diferentes com um ancestral comum, tá? Só que aí a gente vai ter animais que vivem na água, animais que vivem no Polo Norte, animais que vivem no deserto, né? Animais que entenderam. Então, tipo, essa é uma irradiação adaptativa, tá? Então, se espalhou aí ao longo de todos os ambientes esses mamíferos. Isso se chama irradiação adaptativa, tá? E eles têm um ancestral comum. Obrigatoriamente tem que ter um ancestral comum. Já a convergência adaptativa ou evolução divergente é o quê? São animais que foram selecionados aí no mesmo ambiente, mas eles não têm um ancestral comum, tá? Não há parentesco entre eles. Então, aqui a gente está vendo o exemplo de um golfinho, que é mamífero, de um ictiosauro, que é um réptil fóssil, né? No caso, já foi extinto, e um tubarão-peixe. Então, a gente vê que as características desses animais são muito parecidas. Eles têm o corpo afunilado, uma estrutura hemodinâmica aí que ajuda eles a nadar. Todos eles apresentam caudas, apresentam nadadeiras, tá? Então, isso é uma convergência adaptativa. Esses animais convergiram aí para o mesmo ambiente, né? E esse ambiente, então, ele promoveu a adaptação desses animais ao longo dos tempos aí, para manter as características aí deles parecidas, tá? Então, aqui a gente tem o que? Estruturas análogas, tá? Estruturas análogas. E aqui a gente vai ter estruturas homólogas,
que é, por exemplo, então a asa do morcego, a nadadeira da baleia, a pata do cavalo, né? Então, nosso braço, seres humanos. Então, o que acontece? Todos esses animais são mamíferos, então eles apresentam todo um grupamento de gene parecido, todos apresentam, por exemplo, glândulas mamárias, todos apresentam várias características em comum do grupo dos mamíferos, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né, de evolução convergência ou convergência adaptativa, que é o que a gente estava vendo aqui no anterior, tá? O que é isso aqui? Olha só, nós temos 3 grupos de animais diferentes, né? Então, a gente tem os sapos, o crocodilo, o hipopótamo, e eles, olha só como é que é o comportamento deles. Primeiro, eles vivem na água, todos eles, né? E eles têm, então, olha como é que está disposto os olhos deles, olha como está disposto as narinas deles. Então, eles convergiram, adaptação, mas eles não têm ancestral comum, tá, gente? Depois a gente tem os órgãos vestigiais, que eu já mencionei para vocês anteriormente, que é, por exemplo, o apêndice, né? O apêndice, então, ele já foi muito utilizado, só que ainda em outras espécies a gente tem, né, parentesco, a existência dele em outras espécies funcional, que funciona em outras espécies, mas em nós humanos, por exemplo, não funciona. Então, é uma outra evidência aí da evolução, tá? O próprio desenvolvimento embrionário é uma outra evidência de evolução. Se a gente pegar, então, aí várias espécies diferentes, a gente vai ver que é muito parecido o desenvolvimento embrionário, tá? Muito parecido, certo? Depois a gente entra nas evidências moleculares, tá? Então, olha só, voltando nessa questão aí de que a gente tem vários tipos de animais que estão em vários tipos de ambientes diferentes, o que esses animais têm em comum? Todos eles, né, como a gente falou lá no início da nossa aula, todos eles se reproduzem, todos eles respiram, todos eles precisam de ATP, de energia para sobreviver, todos eles precisam se alimentar, né? Todos eles precisam fazer troca com o meio ambiente, todos eles se adaptam aí ao meio ambiente. Então, o que tem então de diferente neles? Por que eles são diferentes? Por que a flor é assim, o golfinho é assim, a bactéria é assim e a borboleta é assim? Por quê? Por que eles são diferentes? Porque eles apresentam um genoma diferente. O que é o gene? Como o próprio nome diz, gene. Genoma diferente. O gene é a unidade funcional do DNA, tá? Do material genético. Material genético, DNA, tá onde? Tá solto dentro da célula procarionte, nas células eucarionte está preso lá no núcleo, no envoltório nuclear, através da carioteca, tá? Então, todos essas formas de vida apresentam essas semelhanças. Então, todos eles vão ter DNA. Todo esse DNA vai ser formado, então, pelas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Quando o material genético não é DNA, ele pode ser RNA, e aí a gente tem a troca aí da timina pela uracila, tá? Então, o que acontece? Esse material genético é a nossa maior prova aí de evidência da evolução biológica, tá? Porque todos os seres vivos têm um genoma. E esse genoma, ele é muito parecido. Ele conserva muitas e muitos genes que vão codificar e vão se transformar em muitas proteínas que são comuns em todos os seres vivos, tá? Então, ao mesmo tempo que a evolução apresenta essa uniformidade, que é então essas características altamente conservadas ao longo da evolução, tá? A vida, né, proporcionou através de diversos ambientes e adaptações que esses animais sofreram, que esses seres vivos sofreram, para ter então uma diversidade. Então a vida apresenta essa uniformidade e ao mesmo tempo também essa diversidade, tá, gente? Por conta dos genomas. E aí a gente tem eu trouxe para vocês, né, uma evidência molecular, além dessa que eu já estava explicando, que é o próprio DNA, tá? A gente tem o citocromo C. O citocromo C é uma proteína respiratória
que se encontra em todos os organismos aeróbicos. Todos os organismos que respiram, que fazem respiração via mitocondrial, né? Ou seja, precisa entrar lá no mitocôndria, na cadeia transportadora de elétrons, para lá no final ter o oxigênio e a água para formar o quê? O ATP e o CO2, tá? O gás carbônico. Então, o gás carbônico é excretado e o ATP aí é aproveitado. Então, olha só, como que tem muitos tipos de diversidade incrível, tá? Que apresenta, então, esse gene, tá? Então, se apresenta o gene, vai codificar para uma proteína, né? E essa proteína, ela é essencial aí para a respiração aeróbica. Ok, gente? Então, aqui, ó, voltando para fechar, né, o que a gente viu. Então, a gente viu, então, que as evidências da evolução são bastante diversas, então a gente tem evidências moleculares aí, material genético, a própria questão da célula, das organelas existentes, da própria questão da membrana plasmática, que é encontrada em todos os componentes vivos, tá? Os fósseis, né, que são vestígios aí de longo tempo atrás, que mostra aí muitas estruturas ainda conservadas que a gente encontra e vê hoje em dia, os órgãos vestigiais, os organismos, então, que são análogos e homólogos. Então, análogos a gente vai ter estrutura com a mesma função, mas com uma origem embrionária diferente, como, por exemplo, as asas dos insetos e as asas das aves, tá? E características homólogas, então, estruturas com a mesma origem embrionária que pode ou não ter a mesma função, como, por exemplo, aqui, a nadadeira da baleia e o braço do ser humano, tá? Que estão, então, em ambientes diferentes. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Por favor, deixem suas dúvidas, entrem em contato comigo, certo? Um beijão a todos e até mais.